Vamos falar um pouco do sistema financeiro, que envolve toda a imobiliária e não somente locação. Esse sistema é extremamente importante, pois uma imobiliária, assim como qualquer outra empresa, só pode dizer que está efetivamente administrada se utilizar um eficiente sistema financeiro. Um sistema totalmente integrado e não um coletor manual de informações que, além de permitir erros, pode mascarar informações. Como é óbvio, sua principal atividade é a conciliação bancária. Todos já fizeram e fazem conciliação na vida, como por exemplo, ir ao supermercado e fazer uma compra. Você começa a colocar vários produtos no carrinho e antes de pagar você verifica se o que está no carrinho é o que você precisava comprar, se não está esquecendo nada ou se não pegou coisa a mais, seja mentalmente ou checando numa lista. Isso é conciliação. Da mesma forma, precisamos conciliar o fluxo de caixa com a movimentação bancária, inclusive o fluxo da caixinha com o que está efetivamente na gaveta, a qualquer instante. Com isto feito, é coletar informações para a tomada de decisões. Como podemos ver nessa tela, o sistema financeiro é um funil da imobiliária, ou seja, todas as movimentações financeiras se afunilam aqui, online, recebendo movimentações a todo instante. A boa notícia é que 90% da sua movimentação vem automaticamente, principalmente no sistema de administração de locação, onde cada recebimento de aluguel é distribuído automaticamente em função de um plano de contas. Um exemplo clássico: ao receber um aluguel, o sistema lança os valores recebidos do aluguel na conta aluguel, do IPTU na conta IPTU, do seguro na conta seguro e assim por diante, como efetivamente recebidos. Nos casos de pagamentos a terceiros, lança também as contas a pagar pendentes, inclusive os repasses a proprietários. Com isso, se tem um efetivo controle do que foi realmente recebido e pago, assim como as pendências a receber e a pagar. Para que tudo isso aconteça sem traumas e trabalhos desgastantes, criamos vários processos especiais de apoio que tornam essa atividade mais segura, simples e produtiva, como por exemplo, pagamentos em lotes, que veremos mais adiante. Do restante, 5 a 7% são lançamentos repetitivos, ou seja, se repetem todo dia, semana, mês, bimestral, trimestral e assim por diante. Como exemplo temos água, luz, telefone, salários, etc. Com base nessas informações, o sistema faz a projeção para o mês seguinte automaticamente, bastando depois confirmar os valores reais quando chegar à conta, se for o caso. Restam de 3 a 5%, que são as ocorrências eventuais, como por exemplo, a compra de uma impressora e materiais de escritório, que serão lançados manualmente. Como vocês podem ver, a grande jogada é que o trabalho manual é mínimo. O sistema é calcado num plano de contas, que nada mais é do que um conjunto de grupos e subgrupos com o objetivo de facilitar a análise financeira. Uma imobiliária tem, basicamente, 3 centros de custos usados por todas, que é o administrativo, locações e vendas, cada um subdividido em contas, que podem ser subdivididas em subcontas. Além disso, tem uma quarta divisão, que são os fornecedores clientes. Aqui um exemplo da facilidade da manutenção do contas a receber, do contas a pagar, destacando a facilidade de repetir o lançamento por quantos meses desejado, lançamento de parcelas futuras com reajustes periódicos e a geração de cheque DOC, tudo com o mínimo de digitação. Como podemos ver, os lançamentos repetitivos podem ser diários, caso de imobiliárias que controlam investimentos com retorno diário, semanais, mensais, trimestrais, bimensais, quadrimestrais, semestrais, anuais. Esses lançamentos serão projetados automaticamente pelo sistema para o mês seguinte, antes da virada do mês ou conforme necessidades do cliente. Uma das atividades desgastantes é o pagamento de muitas contas de um mesmo grupo. Por isso, criamos um controle de lotes, como por exemplo os IPTUs, que definido um lote de IPTU, o sistema gera um cheque com o total a ser pago. No retorno do banco ou lotérica, basta selecionar o lote que o sistema dá baixa de todos os lançamentos que o compõem numa única ação de baixa. Isso facilita muito o dia a dia da imobiliária. Aqui temos um exemplo das múltiplas opções de um relatório, que é o do fluxo de caixa. Sua principal função é gerar uma relação de lançamentos para confrontar com as informações do banco, a conhecida francesinha, que é a conciliação bancária. Essa conciliação deve ser feita diariamente, fechando os caixas do dia anterior. Como segurança, o sistema não permite que usuários comuns alterem ou façam novos lançamentos com datas anteriores ao dia de ontem. Assim como este, tem muitos outros relatórios onde será possível selecionar diversas opções necessárias à tomada de decisões, como por exemplo, quanto se gastou de material de escritório num determinado período,
quanto se pagou ou tem a pagar ou ambos das comissões num determinado período, podendo selecionar um corretor ou não. E por aí afora, haja criatividade. Esta é uma amostra de um fluxo de caixa. Um relatório simples e fácil para fazer a comparação com a francesinha. Como podemos ver, o sistema tem tudo o que precisa para uma efetiva administração financeira. Além do fluxo de caixa que acabamos de ver, temos contas a receber, contas a pagar, receitas e despesas por cento de custo de várias formas, pendências, entradas, saídas por valor e muito mais. Esse é um exemplo de um relatório de receitas e despesas num padrão financeiro. E os pontos altos da gestão financeira são os balancetes, as rentabilidades e as análises financeiras. O balancete é composto por 3 partes. Na primeira, temos a situação bancária no momento com saldos disponíveis. Na segunda, os compromissos previstos e o novo saldo disponível. E na terceira, as previsões para os próximos 30 dias. Uma das atividades mais difíceis e complexas de uma imobiliária é a definição da rentabilidade real, ou lucro líquido real. Por isso, muitas delas nem tentam fazer isso. Com os conceitos básicos de integração, do plano de contas e da participação de algumas imobiliárias, conseguimos cumprir o desafio e desenvolver um processo automatizado do cálculo desta rentabilidade, bastando um simples apertar de botão para obtê-la. As análises financeiras são ferramentas extremamente importantes para tomar decisões, principalmente no acompanhamento da evolução de gastos em períodos previamente definidos, como, por exemplo, evolução de receitas e despesas nos últimos 3 meses com relação aos mesmos meses do ano anterior, evolução de receitas e despesas dos últimos 6 meses com relação aos 6 meses anteriores, e assim por diante. Em suma, é um sistema especialmente moldado e ajustado para atender às necessidades de uma imobiliária sem as complicações normais de uma versão completa, o que dificultaria muito sua utilização plena. As imobiliárias que já aplicam os conceitos financeiros é uma ferramenta imprescindível. E aquelas que ainda não têm, além de imprescindível, ainda têm a tranquilidade de ter uma consultoria na implantação desses conceitos. Nunca foi tão fácil, prático e confiável fazer o fechamento financeiro total de uma imobiliária. Tenha sua empresa totalmente em suas mãos, sabendo o que está acontecendo e ter informações rápidas para as tomadas de decisões, porque a cada dia elas precisam ser tomadas mais e mais rapidamente. JBI Software House, seu parceiro definitivo.